Você já sentiu aquele arrepio percorrendo sua espinha ao pensar no que se oculta além dos limites do nosso conhecimento? Aquela sensação incômoda de que há algo maior, algo sombrio e infinitamente mais antigo, observando silenciosamente a nossa realidade. Hoje, convido você a mergulhar comigo no assunto mais perturbador e, ao mesmo tempo, fascinante sobre entidades que caminham na fronteira entre a luz e as trevas. Falo dos anjos caídos, seres descritos em diferentes tradições, mas que invariavelmente carregam em suas asas a marca de uma rebelião tão grandiosa que abalou as colunas do céu. Aqui, no começo de nossa jornada, vamos tocar na ponta desse mistério. E já aviso, não espere respostas fáceis ou definitivas. O que lhe ofereço agora é um vislumbre de uma história que atravessa séculos, repleta de segredos e contradições, capaz de nos fazer questionar aquilo em que acreditamos sobre o bem e o mal, o sagrado e o profano, o permitido e o proibido. Imagine um reino de glória, um lugar puro onde tudo era harmonia e louvor. O céu, por definição, seria a morada de seres perfeitos, criaturas de luz criadas para servir a uma força maior e zelar pela ordem universal. O que aconteceria, então, se uma parte dessas criaturas resolvesse questionar a própria essência de seu Criador? Se aquilo que era para ser fonte de humildade e reverência se transformasse em orgulho e ambição incontroláveis? Dizem que foi exatamente isso que levou à queda de muitos desses anjos. O desejo de serem como Deus, o ímpeto de romper com as regras estabelecidas. Foi um ato de rebelião que, para alguns estudiosos, seria o primeiro grande cisma de toda a existência. Uma ruptura profunda que dividiu o céu e ecoou por toda a eternidade. Para compreender essa narrativa, precisamos abandonar o conforto das ideias cotidianas e nos lançar em uma atmosfera densa, onde realidade e mito se misturam. Ao imaginarmos a queda, não estamos falando de uma simples história moral. Estamos nos deparando com um ponto de virada cósmico, uma transgressão que abalou até mesmo aqueles cuja natureza era, supostamente, inabalável. É como se a perfeição tivesse se partido, e do rastro dessa fragmentação surgissem entidades que, embora ainda poderosas e magníficas, estivessem agora corrompidas, carregando em si o peso de terem confrontado as leis divinas. As primeiras linhas de relatos sobre esses anjos caídos nos levam a passagens bíblicas que sugerem, ainda que de forma velada, a expulsão de criaturas angelicais do paraíso. Lúcifer, por exemplo, conhecido como Estrela da Manhã, teria sido o líder desta insurreição. Sua beleza incomparável e o posto elevado que ocupava entre os anjos o encheram de orgulho. Ele não mais desejava ser apenas um servo, mas aspirava ao trono do Altíssimo e convenceu outros a seguirem suas ideias. Pode parecer apenas um conto antigo para explicar a presença do mal no mundo, mas a força simbólica dessa história ultrapassa as barreiras da religião e se infiltra em nossa psique, instigando medos e fantasias. Afinal, quantos de nós não sentimos em algum momento a tentação de ultrapassar limites, de nos igualarmos a algo maior do que nós mesmos? É esse mesmo desejo que teria lançado um véu de escuridão sobre anjos outrora imaculados. Mas seria a história dos anjos caídos apenas um capricho de mentes antigas? Uma forma de ensinar sobre orgulho e queda moral? Muitos acreditam que há algo mais, uma camada profunda e enigmática que fala de fatos ocorridos em planos espirituais tão reais quanto o mundo físico que tocamos. Há relatos, por exemplo, de textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descrevem anjos específicos chamados de vigilantes, enviados à Terra com a missão de observar e guiar a humanidade.
Esses vigilantes, porém, teriam se fascinado pelas paixões humanas, pelos desejos e por um conhecimento proibido que não lhes cabia compartilhar. A partir de então, tudo se transformou em uma sucessão de tragédias e desvirtuações que culminaram na ira divina. Ao imaginar essas cenas, a mente pode quase pintar o quadro de uma humanidade inocente, de repente presenteada ou amaldiçoada, com segredos que não estava pronta para manejar, resultando em guerras, corrupção e um fardo que se estende através das eras. É perturbador e sedutor ao mesmo tempo pensar que esses seres podem ter alterado o curso da civilização, ensinando artes ocultas, forjando armas de destruição e revelando conhecimentos que transformariam por completo a face do mundo. Nesse contexto, quem acredite que esses anjos caídos não foram apenas enviados à Terra, mas que permanecem ativos até os dias de hoje, influenciando líderes, instigando conflitos e estimulando o lado mais sombrio da natureza humana. Seriam eles os responsáveis pelos grandes desastres, pelos desvios coletivos, pelas ideologias sanguinárias que varreram povos inteiros ao longo da história? Ou seria isso apenas uma alegoria para justificarmos as nossas próprias tendências autodestrutivas? Não há consenso. Entretanto, a própria existência dessas lendas gera uma espécie de fascinação misturada com receio. Se, por um lado, a ideia de anjos é algo reconfortante, por outro, pensar em anjos corrompidos, sedentos por poder e, de certo modo, ressentidos com a humanidade, desperta uma onda de temor difícil de ignorar. Quantas vezes, em meio a uma situação aparentemente inexplicável, nos perguntamos se não estamos lidando com forças que escapam aos nossos olhos? Nesse ponto, surge uma questão fundamental. O que, afinal, motivaria um anjo, um ser espiritual, poderoso e puro, a se voltar contra a própria fonte de sua existência? Orgulho, curiosidade, desejo de liberdade ou uma combinação de todos esses fatores? E que tipo de consequências uma revolta de tal escala poderia ter, não somente para eles, mas para o destino de tudo o que existe? Talvez esse seja o aspecto mais arrepiante. A noção de que estamos diante de algo que ultrapassa o campo do individual e ganha proporções universais. A rebelião dos anjos caídos teria maculado a criação, e sua influência, persistindo séculos depois, representaria um lembrete de que o mal pode nascer do coração de onde menos se espera. Ao mesmo tempo, há uma dupla camada de fascínio nisso tudo, pois a ideia de saberes proibidos, de segredos ancestrais que jamais deveriam ser revelados, mexe com o ímpeto humano de descobrir, de ir além, de conquistar. Se de fato esses anjos caídos trouxeram conhecimento oculto, então há a possibilidade de que a linha entre a luz e as trevas nunca tenha sido tão clara como acreditamos. Talvez o que definimos como sagrado ou profano não passe de uma questão de perspectiva, uma forma de enxergar o universo que não admite tons de cinza. E é nesse ponto que nossa curiosidade cresce ainda mais, ainda que acompanhada por um arrepio de medo. Conforme avançamos, percebemos que mergulhar na história dos anjos caídos não é uma simples apreciação de um conto fantástico, mas um confronto íntimo com questões fundamentais sobre nossa própria natureza. Se eles, seres concebidos na pureza, puderam ceder às tentações e desejos mais profundos, o que dizer de nós, tão suscetíveis às paixões e às fraquezas terrenas? Existe um abismo que separa a dimensão espiritual da humana. Ou, na verdade, somos todos parte de um mesmo enredo cósmico em que luz e trevas estão em constante tensão? A cada pergunta, o véu do desconhecido se afasta apenas o suficiente para provocar mais curiosidade. São temas que convidam à reflexão e causam desconforto, como se houvesse algo pulsando no ar ao nosso redor,
algo que pede para ser desvendado, mas ao mesmo tempo nos avisa de perigos incontáveis. Estamos preparados para encarar aquilo que pode mudar nossa percepção do que é real. Seja qual for a sua crença, a história dos anjos caídos desperta um senso de maravilha e temor que ultrapassa fronteiras religiosas. É uma narrativa que habita o inconsciente coletivo, simbolizando a queda do ser que ousa sonhar mais alto do que deveria, mas que também nos alerta sobre as consequências irreversíveis de se brincar com forças muito além do nosso domínio. E é esse equilíbrio delicado entre fascínio e horror que nos atrai e nos mantém presos, incapazes de desviar o olhar, mesmo quando cada fibra do nosso ser nos diz para ter cuidado. Ao final deste primeiro passo, deixo o convite para que você permaneça conosco. Há muito mais a ser dito, inúmeros detalhes que revelam facetas ainda mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, cativantes. A jornada que se inicia aqui não promete segurança nem conforto. Ela promete inquietação, perguntas incômodas e um enfrentamento corajoso do desconhecido. Se você for capaz de suportar as sombras que se projetam dessa narrativa, então siga adiante. Mas lembre-se, uma vez que se abre a porta para esses mistérios, dificilmente conseguimos fechá-la sem levar conosco suas marcas. Acredita-se que a rebelião de seres celestiais tenha começado de forma quase imperceptível, como a semente de uma desconfiança que lentamente germinou até se transformar em um levante colossal. Enquanto o céu se mantinha em sua aparente harmonia, alguns dos anjos de mais elevada hierarquia passavam a questionar as ordens recebidas, bem como os propósitos de sua própria existência. Inicialmente, não houve explosões de fúria ou confrontos abertos. Ao contrário, tudo teria ocorrido nos bastidores da realidade, em murmúrios discretos que se espalhavam de mente em mente, alimentando o desejo de ruptura. Essa insurreição teria ganhado forma definitiva quando um desses poderosos anjos, tomado por um senso inflamado de liberdade, ousou propor uma vida sem a subserviência absoluta ao Criador. Há textos antigos que pintam a cena de maneira vívida, descrevendo a atmosfera arrebatadora que assolou o paraíso naquele momento. A luz suave dos céus, subitamente tornando-se turva, como se pressentisse a divisão entre leais e rebeldes. Mesmo assim, o estopim não foi, de início, uma grande batalha. Foi um estado de tensão quase palpável, uma hesitação coletiva sobre qual caminho seguir. E é exatamente essa hesitação que teria permitido aos instigadores da revolta a chance de convencer muitos outros anjos a, pelo menos, escutarem suas ideias. Cada olhar, cada palavra sussurrada nos recantos antissagrados do reino celestial aumentava o desconforto, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Se para uns a simples sugestão de desobedecer ao Altíssimo parecia uma heresia inconcebível, para outros era, na verdade, uma centelha de um sonho proibido. Naquele ponto, a dúvida se mostrava tão sedutora quanto perigosa, e o silêncio solene das hostes angelicais começou a dar espaço a questionamentos que jamais haviam sido vocalizados. Segundo alguns relatos, o impulso para a queda não se limitou a uma busca por poder, mas a uma ânsia de compreensão de segredos que teriam sido velados até mesmo dos anjos mais próximos da glória divina. O desejo de conhecer tais mistérios teria cegado estes seres, levando-os a ultrapassar fronteiras que mantinham o cosmos em equilíbrio. Imagine a própria ideia de uma proibição cósmica, onde certos conhecimentos deveriam permanecer inacessíveis, para evitar a corrupção do criado. Só essa possibilidade já faz o coração acelerar, pois sugere que não apenas nós, humanos, somos suscetíveis à tentação do desconhecido, mas também aqueles que, em tese, deveriam ser imaculados. Em meio a esses suspiros de rebelião,
há um elemento que costuma ser pouco mencionado, mas que confere às histórias dos anjos caídos um tom ainda mais perturbador. Eles não se rebelaram sozinhos. Houve todo um contágio mental, uma convocação silenciosa, quase hipnótica, que levou anjos menos graduados a tomarem partido, seja por um anseio de liberdade, seja por temor a represálias. Alguns teriam sido persuadidos pela retórica magnética dos líderes revoltosos, que falavam de um novo reino, onde poderiam criar e governar sem estarem presos às leis superiores. Outros teriam simplesmente seguido na onda de uma comoção coletiva, incapazes de prever o abismo em que estavam prestes a cair. Quando, enfim, a rebelião se tornou irreversível, o céu viveu um instante de horror e majestade jamais repetido. Visões apocalípticas descrevem relâmpagos de energia divina cortando o firmamento, anjos combatendo anjos com espadas de luz, trombetas soando de um lado ao outro, anunciando que o tempo da paz havia terminado. Se para nós, humanos, a perspectiva de uma guerra já é assustadora, imagine o que seria testemunhar um confronto entre seres dotados de poderes muito acima de nossa compreensão. As escrituras sagradas e os textos apócrifos nos dão apenas lampejos desse cenário, mas o que nos chega já é suficiente para evocar imagens de uma catástrofe de escala cósmica. Quando as forças rebeldes foram finalmente subjugadas, a punição que se seguiu é descrita com uma força simbólica capaz de causar pesadelos. Não se tratava apenas de perder títulos ou posições de honra. Tratava-se de um banimento absoluto da presença divina. Algo pior do que a própria morte para seres que até então jamais haviam sentido a dor da ausência do Criador. Alguns foram atirados em regiões abissais, distantes de qualquer vestígio de luz. Outros, espalhados sobre a terra como espectros errantes, carregando consigo a lembrança amaldiçoada de um passado glorioso que nunca mais seria recuperado. E é a partir desse exílio que surge a ideia dos anjos caídos influenciando a humanidade. Diferentemente de uma entidade demoníaca que já nasce na maldade, fala-se de anjos que mantêm resquícios de sua grandeza original, mas que agora estão corrompidos por sua traição. Trazem não apenas a ânsia de dominar, mas também o rancor de terem sido destituídos de tudo o que um dia lhes pertenceu. Esse rancor, mesclado à inveja da condição humana, que ainda pode acessar a misericórdia divina, tornaria tais criaturas inimigas implacáveis de qualquer caminho que leve à luz. Não é à toa que algumas tradições afirmam que esses anjos se empenham em semear o caos, espalhando desentendimentos e manipulando as fraquezas humanas para provar que a criação divina é falha. Há também a concepção de que esses anjos, caídos ao chegarem à Terra, teriam oferecido conhecimento, tecnológicas ou espirituais, como uma forma de corromper lentamente o homem. Assim, por meio de pactos e promessas de poder, eles envolveriam reis e sacerdotes, guerreiros e magos, conduzindo civilizações inteiras rumo à decadência moral. Seria essa, então, a origem de muitos rituais sinistros, cultos secretos e práticas destinadas a contatar inteligências superiores? E se for o caso, até que ponto as pessoas que buscam esses saberes, artes ocultas, magias proibidas, simbologias estranhas, estão cientes de que podem estar lidando com forças cujo objetivo final é justamente arrastá-las para uma queda semelhante à que sofreram? Por mais assustador que seja imaginar uma legião de seres vingativos rondando nossa esfera terrestre, o tema também é profundamente tentador. Afinal, quantos de nós não temos a curiosidade de saber o que existe além do véu que separa o mundo físico do espiritual? Se esses anjos caíram por ultrapassar barreiras de conhecimento proibido,
Isso implicaria que existe, de fato, algo a ser descoberto, algo que o Criador, por razões insondáveis, não pretende que saibamos. Essa perspectiva nos coloca diante de uma escolha moral arriscada. A busca pelo saber ilimitado valeria o risco de corromper nossa própria essência? Enquanto algumas correntes teológicas sustentam que a influência dos anjos caídos diminuiu com o passar dos séculos, há quem garanta que ela não apenas persiste, mas se adapta aos novos contextos. Em uma era onde a tecnologia avança de forma vertiginosa, onde nações se confrontam e o mundo parece mais confuso e dividido do que nunca, surgem as questões. Estariam eles, os rebeldes exilados, sussurrando em nossos ouvidos, alimentando a sede de poder e a vaidade que tantas vezes nos levam a escolhas devastadoras? A conspiração pode parecer forçada para alguns, mas os sinais de discórdia, ódio e desumanidade, cada vez mais explícitos, soam como uma sinistra confirmação para outros. Essa hipótese de uma rebelião que não terminou, mas que se manifesta em conflitos, epidemias, desastres e até mesmo em avanços tecnológicos duvidosos, é capaz de gelar o sangue de quem a considera seriamente. Porém, ao mesmo tempo, nos desperta a vontade de compreender melhor, de ir até o fundo da questão e descobrir onde termina a lenda e onde começa a realidade. Estaríamos todos, mesmo sem saber, atuando como peões em um tabuleiro cósmico, cujas regras foram escritas muito antes do surgimento do primeiro homem. Talvez essa seja a pergunta que define a essência dos anjos caídos. Eles são meras alegorias, materializações de nossas próprias sombras interiores, ou são de fato agentes de uma antiga conspiração sobrenatural? De um jeito ou de outro, a sensação de que algo nos observa, nos influencia e, em certos momentos, até nos seduz, se faz presente nos relatos e na tradição de inúmeros povos. Em vez de desaparecerem com o avanço do conhecimento, essas histórias se reciclam, encontrando um novo fôlego na mente e no coração de quem ousa questionar o desconhecido. É essa combinação entre medo e fascínio que sustenta e reaviva o mito dos anjos caídos, mantendo-os vivos não apenas em livros sagrados ou apócrifos, mas nas narrativas contemporâneas, nas obras de arte, no cinema, na literatura, em conversas de bar ou debates teológicos. E quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos que cada detalhe sobre a rebelião angelical e suas consequências nos leva a um labirinto sem fim, onde cada resposta descortina novos corredores repletos de segredos. É nesse labirinto que estamos agora, observando a grandiosidade dessa queda que nunca se apagou por completo da história, nem mesmo da nossa própria imaginação. Atravessar os portões dessa antiga narrativa sobre anjos caídos e tentar compreender seu verdadeiro impacto na história humana é como percorrer um corredor infinito, no qual cada porta esconde segredos ainda mais desconcertantes. Muitos acreditam que essa rebelião não se encerrou quando os anjos foram atirados em abismos ou condenados ao exílio. Pelo contrário, há quem defenda que a influência desses seres continua viva, ativa e, pior ainda, adaptada aos novos cenários da humanidade. Não se trata mais de grandes batalhas visíveis aos olhos mortais, com clarões de luz e faíscas divinas rasgando o céu, mas sim de uma guerra silenciosa, travada nas camadas mais sutis da realidade. Fragmentos de lendas e mitos de diferentes partes do mundo parecem apontar para um mesmo acontecimento primordial: o rompimento entre uma parte da criação e seu Criador. Ora são histórias sobre divindades menores, expulsas do panteão celestial. Ora são contos sobre espíritos guardiões que quebraram pactos sagrados. A narrativa varia de cultura para cultura, mas a essência permanece surpreendentemente semelhante.
como se algo de fato tivesse acontecido nos primórdios da existência, deixando ecos que jamais foram silenciados. Em algumas versões, esses ecos se manifestam como presságios sombrios, estranhos fenômenos naturais, surtos de violência coletiva ou mesmo o surgimento de profetas que anunciam catástrofes iminentes. Não é raro encontrar quem jure ter presenciado eventos que fogem à lógica e que, na tentativa de explicá-los, recorre à hipótese de uma inteligência superior e sombria, comandando tudo nos bastidores. Para essas pessoas, nossa realidade seria apenas uma peça de teatro. E nós, atores inconscientes, dançaríamos conforme as cordas invisíveis puxadas por mãos exiladas, mas ainda poderosas. No entanto, para além desses relatos assustadores, há um aspecto mais introspectivo que muitos místicos e estudiosos apontam. A ideia de que a rebelião celestial se reflete na batalha espiritual que cada indivíduo enfrenta dentro de si. Nesse sentido, cada um de nós carregaria uma centelha de luz divina, mas também ecos daquele mesmo orgulho, daquela mesma ânsia por poder que levou os anjos a se rebelarem. Seria a queda deles um espelho da nossa própria capacidade de escolher entre o bem e o mal. Em cada decisão, por menor que seja, não estaríamos revivendo o drama desses seres, ora nos aproximando da luz, ora flertando com as trevas? Essa reflexão, embora pareça simbólica, pode provocar um arrepio de reconhecimento. Quantas vezes não sentimos aquela voz interior que nos incita a ultrapassar limites, a romper acordos, a ir além do que é certo ou seguro? E quantas vezes cedemos a essa voz apenas para nos vermos afundados em consequências dolorosas? Para muitos, é exatamente assim que agem os anjos caídos em nossa psique. Não chegam anunciados em forma de criaturas tenebrosas, mas sim se fazem presentes na sugestão sutil, na insinuação tentadora de alcançar algo que não deveríamos tocar. Nesse ponto, a história dos vigilantes descritos em textos como o livro de Enoque ganha contornos ainda mais dramáticos. Segundo o relato, esses anjos desceram à terra para ajudar a humanidade, mas acabaram se envolvendo de tal modo com as paixões e fraquezas humanas que se corromperam. Passaram a transmitir conhecimentos proibidos, despertando no homem um poder que não estava pronto para gerenciar. Desde então, o legado deixado por eles seria tanto uma bênção quanto uma maldição. A inteligência e a criatividade avançaram, mas junto disso vieram as armas, a ambição e todo tipo de desvio que nos afasta da harmonia original. A ideia de conhecimento proibido exerce um fascínio perigoso. Será que esses saberes ocultos ainda estão por aí, prontos para serem acessados por aqueles que ousarem buscar? Há quem garanta que sociedades secretas, cultos esotéricos e grupos fechados detêm fragmentos desse poder e o utilizam para moldar o rumo de nações inteiras. Teóricos da conspiração encontram nessas histórias a explicação para a sensação de que algo maior e invisível puxa as cordas da política, da economia e até mesmo da nossa cultura. E a cada acontecimento global que foge à lógica aparente, mais se fortalece a hipótese de que tais forças realmente se movimentam nos bastidores, honrando a rebelião inicial e ampliando-a para esferas cada vez mais abrangentes. Mas, se os anjos caídos ainda influenciam o mundo, será que eles buscam apenas a destruição? Ou teriam algum outro anseio secreto, como a possibilidade de redenção? Alguns esoteristas defendem a teoria de que, por mais corrompidos que estejam, esses seres não se esqueceram totalmente de sua antiga natureza. Carregariam um anseio de reparar o que fizeram, mas em sua condição atual, não encontrariam meios de voltar à presença divina. Este dilema, ao mesmo tempo trágico e belo, adiciona um elemento quase comovente à figura dos anjos caídos.
sugerindo que o mal pode, em última instância, nascer de uma distorção de algo que foi belo. Entretanto, essa mesma saudade do céu poderia se reverter em ódio contra a humanidade que ainda preserva a esperança de salvação. Tal rancor os tornaria agentes do caos, incentivando guerras e desastres, pois, em certo grau, cada ato terrível na Terra seria uma forma de zombar da bondade divina. Assim, o ser humano, com toda a sua fragilidade, acaba convertido no tabuleiro perfeito para a vingança de criaturas que foram outrora expulsas dos reinos superiores. Em meio a esse cenário, surgem as profecias de tempos finais, quando esses espíritos decaídos assumiriam um papel crucial, dando origem a mentiras tão convincentes que até os mais sábios poderiam se enganar. Seria este o período em que grandes líderes, se autoproclamando salvadores, conduzem multidões rumo a ideologias distorcidas? Ou quando descobertas científicas e tecnológicas avançam sem qualquer escrúpulo ético, ameaçando romper o equilíbrio da vida? Quem acredita nessas previsões aponta para cada grande crise global como um sinal de que a rebelião se intensifica, caminhando em direção a um ápice tão terrível quanto inevitável. Contudo, mesmo diante de tantos indícios e teorias, o tema permanece envolto em sombras. Se há algo que caracteriza a história dos anjos caídos, é exatamente essa densa névoa de incertezas. Quanto mais tentamos afastá-la com perguntas, mais ela se fecha ao nosso redor, obrigando-nos a conviver com a sensação de que, a qualquer momento, podemos descobrir uma verdade ainda mais desconcertante. É essa mistura de medo e curiosidade que mantém viva a narrativa, ecoando através dos séculos e se renovando na voz de cada geração. Estamos, assim, diante de um enigma que nos ultrapassa, seres cuja queda pode ter abalado toda a criação, cuja rebelião talvez ainda persista, em diferentes níveis, e cuja história se confunde com a nossa própria história humana. A cada passo que damos para tentar enxergar o que realmente aconteceu e o que ainda acontece nos planos invisíveis, somos obrigados a encarar nossas próprias limitações, nossos anseios secretos e a natureza dúbia que nos acompanha desde o início dos tempos. Ao final, fica a pergunta que, longe de encerrar o assunto, apenas nos convida a prosseguir. Se essa rebelião celestial continua viva em algum lugar, seja nas sombras do mundo ou nas do coração, estamos preparados para resistir a ela ou, quem sabe, inevitavelmente sucumbir a seu chamado? Chegar ao fim desse percurso sobre a enigmática história dos anjos caídos desperta em nós uma sensação paradoxal. Por um lado, sentimos que finalmente cruzamos um limiar de descobertas, um ponto onde a essência do assunto se revela e nos permite enxergar a magnitude de uma rebelião que sacudiu as bases da criação. Por outro lado, cresce a percepção de que ainda há muito a ser explorado, como se estivéssemos diante de um portal que leva a corredores profundos, cada qual repleto de novas portas, cada qual guardando segredos ainda mais perturbadores. É nesse ponto de incerteza que brota o verdadeiro fascínio. A consciência de que os mistérios que envolvem esses seres não se resumem a textos sagrados, lendas antigas ou interpretações teológicas, mas reverberam em nosso próprio espírito, como um convite constante a questionar a natureza do bem e do mal, do conhecimento e do poder, da queda e da redenção. Se no início tudo parecia se resumir a uma narrativa de orgulho e rebeldia, à altura dessa reta final, já percebemos a imensidão de camadas que compõem esse cenário cósmico. Desde a possibilidade de que os anjos caídos tenham legado à humanidade segredos que nos tornaram mais fortes, porém mais perigosos, até o dilema íntimo sobre até onde podemos ir em nossa sede de conhecimento sem trair nossa própria essência. A história desses seres
ganha contornos muito mais profundos do que uma simples batalha divina. Em cada rastro que seguimos, percebemos o quanto a queda angelical se encaixa como símbolo para tantas outras quedas que testemunhamos. Não apenas na história coletiva, mas nas vivências individuais, quando tropeçamos em nossas próprias sombras e nos afastamos daquilo que chamamos de luz. É justamente essa proximidade com a experiência humana que mantém a lenda dos anjos caídos tão viva. Ao longo dos séculos, artistas, poetas, pensadores e religiosos se debruçaram sobre essas figuras, encontrando neles o reflexo de nossas maiores virtudes e fraquezas. Há quem afirme que, ao estudarmos esses anjos exilados, estamos, na verdade, estudando o nosso próprio reflexo distorcido, feito de partes grandiosas e partes igualmente destrutivas. No limite, a rebelião celestial poderia ser lida como um arquétipo do que acontece toda vez que um indivíduo, tomado de soberba, rompe contratos sagrados com o que considera divino ou moralmente justo, passando a trilhar um caminho de isolamento e consequências catastróficas. Ainda que possamos encontrar múltiplas interpretações, uma pergunta permanece pulsando: existe um final para essa história? Se a queda foi um ato definitivo, estaria a narrativa dos anjos caídos fadada a encerrar-se com eles aprisionados em algum plano abissal, nutrindo ódio ou arrependimento até o fim dos tempos? Ou, ao contrário, há ciclos de redenção em aberto, possibilidades de reconciliação que se estenderiam tanto aos anjos quanto a nós mesmos, já que, de certo modo, carregamos a marca de sua influência? Muitas tradições religiosas e esotéricas divergem na resposta a essas questões, mas todas concordam em um ponto: não se sai ileso ao confrontar a dimensão moral e espiritual que envolve tais seres. Para aqueles que tomam essa história como literal, a crença de que anjos decaídos ainda atuam no mundo presente, manipulando acontecimentos e corações, traz consigo uma sensação de urgência. É como se vivêssemos em uma encruzilhada histórica, rodeada por sinais de que o desfecho dessa rebelião pode estar mais próximo do que imaginamos. Eventos turbulentos, líderes que se erguem e caem, ideologias extremas e tragédias que se repetem com frequência assustadora são, em certa leitura, a prova de que forças ocultas estão em pleno movimento, preparando o terreno para um desfecho apocalíptico ou, quem sabe, para uma última oportunidade de escolha. Já para quem compreende a história de modo mais simbólico, há uma percepção igualmente inquietante. Dentro de cada indivíduo, há uma batalha constante entre a aspiração divina e a tentação de corromper-se. E essa luta privada reverbera coletivamente, criando o cenário global que conhecemos. Independentemente da forma como cada pessoa se relaciona com a ideia desses seres, um fato é inegável: falar sobre anjos caídos desperta debates, emoções fortes, teorias e reflexões que podem nos levar a questionar não apenas o mundo sobrenatural, mas nossa própria conduta diária. Muita gente alega sentir um assombro quase físico ao se debruçar sobre esses relatos, como se uma presença silenciosa rondasse o ambiente, atenta a cada palavra. Outros, por sua vez, sentem uma estranha atração, um impulso de saber mais. E mais, de investigar textos ocultos e grimórios antigos em busca de fragmentos de verdade, que possam elucidar ou mesmo confirmar essa possibilidade de que anjos caídos caminham ao nosso lado. O perigo, avisam alguns, está em deixar que esse fascínio se torne obsessão, pois o caminho que promete revelação pode conduzir a um labirinto sem volta. Talvez o grande desafio seja justamente saber equilibrar a curiosidade com a cautela, a sede de saber com a prudência necessária para não nos tornarmos reféns de forças que sequer compreendemos. A jornada que começa com simples indagações: por que eles caíram?
o que realmente aconteceu no céu. Pode terminar nos conduzindo a descortinar aspectos ocultos, não só de nossa realidade, mas também da alma humana. E uma vez que se abre a porta para esses mistérios, não é possível voltar atrás sem carregar consigo uma nova percepção de quem somos e do que somos capazes, tanto para o bem quanto para o mal. É nesse ponto que nos vemos diante do apelo final. Ao descobrir mais sobre os anjos caídos, não caia na armadilha de ficar paralisado pelo medo ou ofuscado pela curiosidade desenfreada. Permita-se refletir sobre a mensagem subjacente que essas histórias trazem e use essa reflexão como um espelho para suas próprias inclinações e desejos. Se de alguma forma esses anjos demonstraram que até mesmo o mais alto pode se perder, então nós, em nossa condição humana, podemos dar valor ainda maior ao caminho da humildade, do discernimento e do respeito às leis que sustentam a vida. E se existe uma fagulha de compaixão, até mesmo em criaturas caídas, talvez seja um lembrete de que a redenção não deve ser descartada tão facilmente, seja para eles ou para nós. Contudo, o encerramento desta jornada não significa que o enigma esteja decifrado por completo. Muito pelo contrário. As brechas que pontuamos ao longo de toda a narrativa permanecem abertas, e cada uma delas pode conduzir a horizontes insuspeitados. Esse tema tão antigo e ao mesmo tempo tão atual é como um labirinto que se reinventa a cada passo, pedindo que façamos escolhas conscientes sobre qual trilha seguir. E se ousamos nos aventurar mais fundo, é porque algo em nosso interior anseia por respostas que podem, afinal, nunca chegar de forma definitiva. Fica então o convite para que você, que acompanhou até agora, preserve acesa a chama da investigação. Se essa história o marcou de alguma forma, não a deixe se perder em meio à rotina. Ao contrário, deixe que as perguntas geradas sirvam como bússola para um mergulho em outras vertentes do saber, em outras tradições religiosas e filosóficas. Abra-se para o diálogo, para a troca de ideias, para pesquisas mais detalhadas e permita que as reflexões sobre anjos caídos o ajudem a encarar, com olhos mais críticos e coração mais sensível, o mundo que o cerca e a própria realidade interior. A partir daqui, cada nova descoberta será uma peça adicional nesse grande quebra-cabeça. E talvez a soma de muitas vozes, a convergência de inúmeras perspectivas, possa iluminar um pouco mais o caminho nebuloso que se estende diante de nós. Por fim, fica a certeza de que a história dos anjos caídos jamais se esgota num ponto final. Ela é, antes de tudo, um convite para a consciência, para a humildade e para a coragem de encarar tanto as forças obscuras que nos tentam, quanto a necessidade de manter viva a esperança de que, mesmo em meio à queda, pode haver uma semente de transformação. Que cada um de nós carregue essa mensagem com o devido respeito e discernimento, lembrando que o céu e o abismo podem ser realidades externas, mas também podem refletir estados interiores que precisamos, de tempos em tempos, confrontar. Afinal, a queda pode não ser o fim da linha, mas um passo trágico rumo à descoberta de quem verdadeiramente somos diante do mistério infinito da criação. Chegamos ao fim deste mergulho profundo no mundo dos anjos caídos, mas a jornada está longe de terminar. Se você sentiu o mesmo arrepio ao refletir sobre esses seres, saiba que este é apenas o começo de um enigma milenar que desafia nossa compreensão. O que vimos é suficiente para abalar certezas, instigar a imaginação e acender uma vontade quase insaciável de descobrir mais. Mas é preciso cautela. Cada passo em direção ao desconhecido exige responsabilidade e discernimento. Agradeço pela sua companhia até aqui.
Esse vídeo é um convite a se questionar, pesquisar, refletir e olhar com novos olhos o que há de sagrado e misterioso ao nosso redor. E lembre-se, se quiser continuar essa aventura comigo, deixe seu like, compartilhe este conteúdo e se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos capítulos dessa busca por respostas que talvez só gerem ainda mais perguntas. Nos vemos em breve.